Devocional, Mateus capítulo 10. Considerações sobre o chamado de Jesus. O capítulo 10 de Mateus inicia citando o nome dos 12 discípulos que Jesus chamou para estar com ele e em seguida narra como Cristo os enviou a proclamar as boas novas do Evangelho. Jesus já tinha dado início ao seu ministério. Muitas pessoas já estavam ouvindo Jesus. Na verdade, uma multidão estava próxima a ele, procurando saber quem ele era de verdade. É nesse contexto que acontece o chamado e o envio dos discípulos. Tendo como referência o capítulo 10, podemos fazer 3 considerações sobre o chamado de Jesus. Em primeiro lugar, a equipe de Jesus é formada por homens comuns, aos olhos humanos até sem destaque, inadequados ou desprezados. Mateus capítulo 10, dos versículos 2 ao 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Quando nós vamos formar uma equipe, seja para o que for, a nossa tendência é escolher os mais capacitados, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais ricos, os mais carismáticos, os que vencem mais. Jesus não segue essa lógica. Jesus sai para chamar os seus discípulos e ele chama pessoas como Pedro, um pescador simples, semi-analfabeto e explosivo. Ele chama pessoas como Tomé, um homem com o coração fechado para crer. Ele chama Simão, o Zelote. Os Zelotes eram de uma seita muito radical, que defendiam a guerrilha contra Roma. Detalhe é que os Zelotes tinham repugnância específica pelos cobradores de impostos, que exploravam a população com altos tributos. E sabe qual é o curioso? Na equipe de Jesus estava Mateus, um ex-cobrador de impostos, empregado do Império Romano. A equipe de Jesus não foi formada pelos mais reconhecidos ou capazes. Ela era formada de pessoas comuns, cheias de defeitos como eu e você. No entanto, a caminhada com Jesus fez desses homens simples pessoas extraordinárias que mudaram o mundo. Meu irmão, talvez você se sinta incapaz de realizar uma grande obra para Deus. Talvez você não se sinta adequado. Lembre-se de que o reino de Deus não conta a história do que grandes homens podem fazer para Deus, mas do que o grande Deus pode realizar através de homens simples. Em segundo lugar, o chamado de Jesus implica movimento, implica sair da zona de conforto. Mateus 10, dos versículos 5 a 8. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Meu irmão, você pode perceber quanta vida, quanto movimento existe no chamado de Jesus? Destaco a ênfase de Jesus em ir. Jesus disse: Não ireis por esse caminho. Depois afirmou: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observou ainda: E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Meu irmão, a vida cristã não se parece em nada com uma pessoa sentada, acomodada e paralisada. A vida cristã implica movimento. Segue-me, andai na luz, ide por todo o mundo, curai, pregai. É preciso sair da zona de conforto e se movimentar. E em terceiro lugar, Jesus esclarece os perigos da viagem e garante sustento em meio às perseguições. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus esclareceu para os discípulos que não seria fácil segui-lo. Eles poderiam ser injustiçados, açoitados, presos, odiados e mortos. Jesus em outra ocasião disse: No mundo tereis aflições. Mateus capítulo 10, versículos 38 e 39. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meu irmão, Jesus nunca nos prometeu uma viagem fácil, mas nos garantiu uma chegada certa. E o mais impressionante é o sustento oferecido por Jesus.
Por 3 vezes são registradas nesse capítulo a frase de Jesus: não temais, não temais, não temais. Não estamos sozinhos nessa viagem. Não enfrentamos nada sozinhos. O Senhor está conosco. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Mateus 10, versículo 30. Disse Jesus: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Talvez você hoje, meu irmão, esteja passando por muitas aflições e perseguições por estar seguindo a Cristo. Permaneça firme. Como sempre digo, a vida cristã não se define pela ausência de tempestades, mas pela presença de Jesus no nosso barco. Não estamos desamparados. Temos um mestre, temos um Pai. Que hoje você seja desafiado e encorajado a fazer parte da equipe de Jesus. Deixa Ele te capacitar para uma grande obra. Movimente-se. Liberte-se dessa acomodação que tem feito de você um paralítico espiritual. Tome a sua cruz. Enfrente os desafios da caminhada sabendo que Deus está com você. No final de tudo, você verá que valeu muito a pena. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Brasil.